Boas, pessoal! Sejam bem-vindos ao Viajante, e preparem-se porque este episódio é de arromba. Vamos embarcar numa viagem. Mas não é uma viagem qualquer. Vamos falar de pontes, pessoal. Pontes. Estas maravilhas arquitetônicas que ligam não apenas espaços físicos, mas também culturas, histórias e ideias. Sempre fui fascinado por pontes. Pensem bem. Elas estão lá, fortes e estoicas, contra as forças da natureza, enquanto nós passamos por cima delas sem pensar duas vezes. É incrível. Nesta série, vamos ser os vossos guias turísticos pelas pontes mais fixes e icônicas do planeta. Estamos a falar daquelas que nos fazem parar para admirar, daquelas que têm histórias para contar, daquelas que vos vão dar vontade de marcar um voo neste preciso instante. Preparem-se para mergulhar fundo, porque não vamos olhar apenas para o aço e o betão. Vamos falar de história, curiosidades e todas as coisas boas que fazem destas pontes muito mais do que uma simples forma de ir do ponto A ao ponto B. Por isso, apertem os cintos, subscrevam o canal se ainda não o fizeram, e vamos começar esta maratona de pontes. Primeiro, vamos diretos à Costa Dourada, Califórnia, a terra dos sonhos, do sol e das oportunidades infinitas. São Francisco, para ser mais preciso, porque temos de começar esta lista com uma lenda, uma verdadeira maravilha da engenharia e design humanos. A Ponte Golden Gate. Conhecem-na, adoram-na, já apareceu em inúmeros filmes e séries de televisão. É mais do que uma ponte, é um ícone cultural. Esta coisa é icônica, e com razão. A sua presença imponente e a sua cor impressionante fazem dela um espetáculo a não perder. Concluída em 1937, esta ponte foi um feito de engenharia, atravessando o traiçoeiro Estreito Golden Gate, um desafio que muitos consideravam impossível na época. Ligando a Baía de São Francisco ao Oceano Pacífico. Antes da sua construção, atravessar significava apanhar um ferry, um método lento e frequentemente pouco fiável. O que, sejamos honestos, não é tão fixe como conduzir por cima de uma ponte suspensa pintada de laranja internacional. Imaginem a emoção de atravessar esta maravilha da engenharia todos os dias. E por falar nessa cor, sabiam que não era o plano original? A história por trás da sua cor é tão fascinante quanto a própria ponte. A Marinha queria que fosse pintada com riscas pretas e amarelas para maior visibilidade, imaginam? Pareceria uma abelha gigante. Ainda bem que o arquiteto consultor lutou por este laranja vibrante. É o que torna a ponte tão fotogênica. Esta cor não só realça a sua beleza, como também garante a sua visibilidade no famoso nevoeiro de São Francisco. Mas a Golden Gate é mais do que uma cara bonita. É um testemunho da ambição humana e da vontade de superar obstáculos. Representa ambição, inovação e o espírito americano. A ponte é um símbolo do que se pode alcançar com visão e determinação. É um símbolo de esperança, conectando pessoas e possibilidades. Todos os dias, une comunidades, fomentando ligações e oportunidades. Acreditem, ver esta ponte pessoalmente é uma experiência inesquecível. A sua dimensão, as vistas deslumbrantes e o sentido de história fazem dela um marco obrigatório. Muito bem, vamos atravessar o charco até a boa e velha Londres, uma cidade rica em história e lar de algumas estruturas verdadeiramente impressionantes. E quando se trata de pontes em Londres, há uma que reina suprema, a Tower Bridge. Sei o que estão a pensar, pessoal. Não é a London Bridge? Não, é um erro comum. A Tower Bridge é aquela com as duas torres icônicas e as elegantes basculas. Sabem, aquelas secções que se levantam para deixar os navios passar? É a engenharia vitoriana no seu melhor, construída no final do século XIX, quando Londres estava no auge do seu poder. E acreditem, esta ponte transpira poder. É uma peça de afirmação, um símbolo da rica história e domínio marítimo de Londres. Muito bem, vamos para a costa leste, Brooklyn, Esta é a ponte do Brooklyn, e deixem-me dizer-vos, esta não é apenas mais uma ponte, esta coisa é uma lenda. Construída no final do século XIX, foi uma obra gigantesca, um feito de engenharia que deixou as pessoas boquiabertas. Conseguem imaginar construir algo desta dimensão naquela época?
sem computadores sofisticados, sem tecnologia de ponta, apenas pura garra e determinação. Demorou 14 anos a construir esta coisa, e tragicamente, mais de 20 pessoas perderam a vida durante a construção. Mas o seu sacrifício construiu mais do que uma ponte. Conectou 2 bairros inteiros, Manhattan e Brooklyn. Era um símbolo de progresso, de engenho humano, e hoje ainda se mantém como um testemunho disso. Olá, camaradas! Estamos a ir para a Terra do Sol, das praias e, claro, da icônica Ponte da Baía de Sydney. Agora, devem estar a perguntar-se por que é que os australianos chamam carinhosamente a esta ponte de Ukabidi. Bem, basta um olhar para o seu enorme arco de aço e tudo fará sentido. Esta coisa é colossal. Domina o porto, ligando as margens norte e sul de Sydney como um chefe. E deixem-me dizer-vos, os australianos não brincaram em serviço quando construíram esta coisa. Eles usaram mais de 52 mil toneladas de aço. Isso é como o peso de 800 baleias azuis. Mas não é apenas o tamanho que é impressionante. A Ponte da Baía de Sydney é um símbolo do espírito Yes We Can australiano, da sua ambição e do seu amor por ultrapassar limites. É um marco instantaneamente reconhecível e, acreditem, é ainda mais impressionante pessoalmente. Muito bem, estamos a ir para Veneza, uma cidade literalmente construída sobre a água. E quando pensam em Veneza, pensam em canais, certo? E que melhor maneira de experienciar esses canais do que num passeio de gôndola sob a icônica Ponte Rialto? Esta ponte, não é apenas uma ponte. É como o coração de Veneza. Esta coisa já viu de tudo, desde mercadores medievais a turistas modernos, todos a passar sob o seu arco. Imaginem as histórias sussurradas sob aquelas pedras ao longo dos séculos. E aquelas lojas que ladeiam a ponte? Esqueçam as típicas ratoeiras para turistas. Estamos a falar de oficinas de artesãos, boutiques, sítios onde podem encontrar souvenirs verdadeiramente únicos. É como voltar atrás no tempo, mas com melhores compras. Por isso, sim, a Ponte Rialto é mais do que uma simples forma de atravessar o Grande Canal. É uma peça viva da história, um símbolo do espírito duradouro de Veneza, e um local a não perder em qualquer viagem à Itália. Preparem-se, pessoal, porque vamos dar asas ao nosso geek da engenharia interior. Estamos a falar da Ponte Akashi Kaikyo no Japão, a ponte suspensa mais comprida do mundo. Esta coisa é um monstro absoluto. Estamos a falar de quase 3 quilômetros de comprimento, atravessando o Estreito de Akashi e ligando as ilhas de Honshu e Shikoku. É tão comprida que, se começassem a atravessá-la a pé agora, demorariam cerca de 1 hora a chegar ao outro lado. E isso se fossem a correr. Mas não é apenas o comprimento que é impressionante. Esta ponte foi construída para resistir a coisas sérias. Estamos a falar de tufões, estamos a falar de terremotos, estamos a falar do tipo de desastres naturais que fariam outras pontes desabar. E não a fizeram apenas com fita adesiva e uma oração. A engenharia por trás desta coisa é alucinante. Eles usaram aço suficiente para construir 80 torres Eiffel. É um testemunho do engenho humano e da nossa capacidade de superar até os desafios mais assustadores. Muito bem, pessoal. Apertem os cintos porque estamos a ir para a França, mas não estamos a falar da Torre Eiffel ou do Louvre. Vamos a uma ponte que literalmente toca o céu, o Viaduto de Millau. Esta coisa é a ponte mais alta do mundo, e quando digo alta, quero dizer incrivelmente alta. Não estamos a falar de apenas alguns metros mais alta do que a concorrência. Não, esta ponte eleva-se a mais de 340 metros acima do Vale do Tarn, tornando-a mais alta do que a própria Torre Eiffel. Imaginem olhar para baixo daquela altura. Mas não é apenas a altura que torna esta ponte especial. É a forma como parece flutuar sem esforço pela paisagem. O design é elegante, quase delicado, o que é bastante impressionante considerando que é feita de betão e aço. E as vistas? Nem me falem das vistas. Imaginem conduzir por esta ponte, rodeados de nuvens, com a paisagem rural francesa a estender-se sob vocês.
É o tipo de experiência que fica conosco muito depois de termos chegado ao outro lado. Muito bem, estamos a ir para Praga, República Checa, uma cidade que parece saída de um conto de fadas. Com as suas ruas de paralelepípedos, arquitetura gótica e um horizonte que parece ter sido pintado por um velho mestre, Praga é um lugar onde a história e a magia se entrelaçam. E bem no meio de tudo isto está a Ponte Carlos, um gigante de pedra que já viu de tudo, desde os tempos medievais até aos dias de hoje. Esta ponte não é apenas uma forma de ir de um lado do rio Moldava para o outro. É uma viagem através de séculos de história. Esta coisa foi construída em 1357. Isso é tipo, muito antes dos iPhones, antes da eletricidade, antes da América sequer existir. Foi encomendada pelo rei Carlos IV e destinava-se a ser um símbolo do seu poder e visão para a cidade. Imaginem passar mais de 50 anos a construir uma ponte, à mão, pedra por pedra. Isso é que é dedicação. Os trabalhadores que labutaram nesta ponte eram verdadeiros artesãos, moldando cada peça com cuidado e precisão. Mas a Ponte Carlos não é apenas sobre história, é sobre a vibração. É uma parte viva da cidade, vibrante de vida e energia. Ao atravessar esta ponte, estamos a caminhar com fantasmas, com reis e rainhas, com artistas e revolucionários. Cada estátua, cada pedra tem uma história para contar, um pedaço do passado para partilhar. Sentimos essa energia, essa história, a infiltrar-se pelas pedras. É como se a própria ponte estivesse viva, sussurrando os segredos dos tempos àqueles que param para ouvir. E as vistas, meu Deus, as vistas. Da ponte, temos uma vista panorâmica de Praga, que é simplesmente de tirar o fôlego. Temos o rio Moldava a fluir sob nós, refletindo o céu e a cidade, e à nossa volta, aquelas torres góticas e edifícios coloridos, como algo saído de um livro de histórias. É o sonho de qualquer fotógrafo, o paraíso de qualquer pintor. Não é de admirar que esta ponte esteja repleta de turistas e locais. Durante todo o dia, todos os dias, as pessoas vêm aqui para experienciar a magia, para fazer parte de algo intemporal. Mas mesmo com as multidões, há uma certa magia aqui. À medida que o sol se põe e as luzes da cidade começam a brilhar, a ponte assume um caráter totalmente novo. Talvez sejam os artistas de rua, os artistas a vender as suas obras, os músicos a encher o ar com melodias. Cada um adiciona o seu próprio toque à vibrante tapeçaria da ponte. Seja o que for, a Ponte Carlos simplesmente nos atrai, faz-nos querer ficar, absorver tudo. É um lugar onde o passado e o presente coexistem, onde cada passo que damos é um passo através do tempo. Próxima paragem: Istambul, uma cidade que se estende por 2 continentes, a Europa e a Ásia. E não é apenas uma maravilha geográfica, é um caldeirão cultural. A ligar estes 2 mundos está a Ponte do Bósforo, uma obra-prima moderna que transpira ambição e inovação. Esta ponte não é apenas uma estrutura, é uma declaração. Atravessando o Estreito do Bósforo, esta ponte icônica ergue-se como um símbolo de Istambul, ligando a Europa e a Ásia. Concluída em 1973, esta ponte suspensa é uma maravilha da engenharia, oferecendo vistas deslumbrantes e uma experiência única para os viajantes. Esta é uma ponte atirantada, o que significa basicamente que é sustentada por estes cabos maciços, que se abrem em leque a partir das torres, criando um espetáculo visual que é ao mesmo tempo funcional e artístico. É uma das pontes mais movimentadas do mundo, com uma média de 180 mil veículos a atravessá-la diariamente. O tabuleiro da ponte tem 3.184 metros de comprimento, o que a torna uma das pontes suspensas mais longas do mundo. Falando em espetáculo de luzes, a Ponte do Bósforo não é apenas sobre beleza. É um símbolo do Estatuto de Istambul como cidade global, um farol de progresso e unidade. Um lugar onde o Oriente encontra o Ocidente, onde a história antiga colide com o progresso moderno. É um testemunho vivo do espírito dinâmico da cidade. Ao atravessar esta ponte, não estamos apenas a atravessar um corpo de água, estamos a atravessar culturas, estamos a atravessar o próprio tempo. É uma viagem através de séculos em apenas alguns passos. E as vistas, meu Deus, nem me falem das vistas. Da ponte, temos uma vista panorâmica, que é simplesmente de tirar o fôlego. Temos o Estreito do Bósforo de um lado
com navios a navegar, um lembrete constante da herança marítima de Istambul e do seu papel como porta de entrada entre continentes. E à nossa volta, a metrópole em expansão de Istambul, uma mistura de minaretes, arranha-céus e tudo o mais. É uma cidade que nunca para de evoluir, mas que nunca se esquece das suas raízes. Dos mercados movimentados repletos de aromas de especiarias aos cafés modernos a fervilhar de energia, Istambul é uma cidade de contrastes e harmonia. Marcos históricos como a Hagia Sophia permanecem como orgulhosos lembretes do rico passado da cidade, enquanto o horizonte moderno conta uma história de progresso e inovação. Por isso, da próxima vez que estiverem em Istambul, reservem um momento para atravessar a ponte do Bósforo. Sintam o pulso de uma cidade que liga continentes, culturas e eras. É uma experiência que não vão esquecer. E este é o fim da nossa viagem pelas pontes mais incríveis do mundo. Vimos arcos icônicos, torres altíssimas e maravilhas da engenharia que desafiam a gravidade. Viajamos pelas ruas enevoadas de São Francisco até aos canais de Veneza, da metrópole movimentada de Tóquio até ao coração da Europa. Mas isto é apenas o começo, pessoal. Existem muitas mais pontes por aí, cada uma com a sua própria história para contar, o seu próprio charme único. Por isso, vão lá para fora, explorem, descubram e deixem-se inspirar por estas estruturas incríveis. E antes de irem, carreguem no botão Gosto, se gostaram da viagem. Deixem um comentário abaixo a dizer qual foi a vossa ponte favorita ou se já tiveram a sorte de experienciar alguma destas belezas em primeira mão. Não se esqueçam de subscrever para mais aventuras de viagens. E até a próxima!